Eu quero... Posso te fazer uma pergunta primeiro, de coração? De verdade, nós fizemos algo para você? Você está chateado com algo? Nós fizemos algo para você agir dessa forma? O que nós fizemos? Eu confiei em você. Divide comigo. Eu falei para todo mundo que você ia conseguir. Por mim eu desistiria. Ó, Não dá, tio. Eu tô cansado disso. vou explicar para você. O Felca, Você vai explicar o quê? num primeiro momento, eu achei que ele estava chateado com a gente. Porque ele não respondia às Ele nossas desapareceu? mensagens. Só que eu comecei a fazer uma autoanálise e falei assim, peraí, mas não há motivos para ele ficar chateado com a gente. Todas as vezes somos nós quem chamamos ele. Todas as vezes nós estivemos aqui para treinar com ele. Todas as vezes nós estávamos ali mentorando ele. Eu falei assim, não, eu não vou atribuir a mim uma culpa que é dele. A culpa é dele. E de verdade, a gente também não pode julgar o Felca, porque o Felca é a maioria das pessoas. Quantas pessoas que assistem esse canal que já não tentaram por várias vezes fazer dieta, treinar, e por algum motivo, quer seja uma mudança de rotina, quer seja uma mudança no trabalho, ou alguma dificuldade, fez com que ele, de alguma forma, desistisse. Agredisse. Então, eu tenho uma visão. Minha visão de verdade. Primeiro, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender o que aconteceu. E segundo, vamos apoiar. Porque se a gente também desistir dele, ele vai desistir. E quantas pessoas e de quantos projetos que nós tivemos aqui, que a gente foi buscar a pessoa, trouxe a pessoa e hoje a pessoa está aí, o Igor do Flow. Quantas vezes o Igor do Flow ficou uma semana, 2 semanas sem aparecer? E hoje o Igor do Flow tem regularidade no treino dele. Mas o Igor do Flow não me prometeu nada de que ia virar atleta. O Igor do Flow não falou que queria competir. O Igor do Flow sempre foi o cara que odiou a sala de musculação. Agora o Felca, ele quis que nós abraçássemos ele. E nós abraçamos. Então, quando eu vejo desse ponto de vista, eu concordo com você. A gente tem que dar uma segunda chance. Mas até que ponto que essa segunda chance é válida, levando em consideração que ele deixou a gente falando, não deu uma satisfação do que estava acontecendo, ainda me volta com essa cara de pau? Eu acho que a gente tem que ouvi-lo, mas a história conta, Júlio, que a maioria das pessoas que tiveram a saúde e o corpo transformadas no início, elas caíram. É aquilo que a gente sempre falou, Júlio. Primeiro vira um esforço extremo, depois cria-se uma rotina e depois vira hábito. O hábito define a pessoa. Então quando vira hábito, faz parte da pessoa. Ainda não virou hábito para ele. Não virou hábito e o pior, falta de comprometimento. Ele não se comprometeu de graça. Ele veio aqui, se propôs a fazer conosco o projeto, começou muito bem, fizemos tudo o que podíamos. Aí do nada o cara me some, todo mundo no canal fica falando cadê o Felca, cadê o Felca, cadê o Felca, a gente procurando o Felca e o Felca sem responder a gente. Custava ele já mandar uma mensagem pra gente, falar, tô com problemas pessoais, não consigo ir até vocês? Mas isso é característico da personalidade do Felca, Júlio, é fogo. O Felca é um bicho estranho, velho. Ele é trancado dentro de casa, ele é meio depressivo, ele é uma pessoa que guarda muito seus sentimentos, ele é introspectivo. Senta aqui. Senta aqui porque eu tô tentando acalmar o Júlio. Eu vou explicar pra você, eu tenho uma visão. Todas as pessoas, Felca, que eu cuidei ao longo da minha vida, elas, de alguma forma, em algum momento, caíram. E eu estive lá para estender a mão e levantar. Mas a concepção do Júlio é que você abandonou a gente. E a minha concepção é que você
acima de tudo, é uma pessoa de personalidade difícil, depressivo, introspectivo. Você é um bicho esquisito. E aí eu falei assim pra ele, pô, vamos pelo menos ouvir o Felca primeiro. Felca, o que aconteceu nesse último mês que você desapareceu? Faz um mês, cara, que você desapareceu. Você tá jogando Tigrinho? Bom, eu vou Sem risada. ser sincero com vocês, tá? E pra mim é muito difícil falar isso porque envolve um enfrentamento. Mas eu tenho depressão, eu tenho diagnóstico de depressão e muitas vezes esse último mês eu vou ser sincero com vocês porque se eu mentir, Você tá mentindo pra você mesmo. sim. Esse último mês eu voltei a beber e o álcool na minha vida, ele não funciona como uma diversão. Eu não bebo pra me divertir, eu não bebo pra dar Uma rolê. válvula de escape. Eu bebo pra Fugir dos problemas. calar minha mente, sabe? Eu bebo pra... E quando você bebe, você esquece? Durante o período que eu não tô em mim, por causa do álcool, eu esqueço. Só que depois volta em dobro o peso, todo o peso volta em dobro. E aí você se fecha. E eu me fecho. E esse mês eu tive um mês mais difícil, um mês de uma certa baixa na depressão. Eu não tô conseguindo dormir direito. E quando eu durmo eu só tenho pesadelo. E quando eu entrei no projeto, eu já estava com tudo isso nas minhas costas e eu nunca falei isso para vocês, porque eu sempre penso que eu tenho que chegar e ser divertido e fazer o pessoal rir, trazer um alto astral, só que muitas vezes é muito difícil lidar com a minha própria cabeça, assim. Eu tenho pensamentos muito pessimistas e muitas vezes eu não consigo dormir e na verdade muitas vezes eu sei que isso pode parecer até mais pesado, muito pesado, mas muitas vezes eu me odeio, assim. Quanto tempo você não dorme 8 horas seguidas? Faz muito tempo. Você sabe que isso é destruidor para a mente e para a saúde, né? E o momento que eu estava no projeto com vocês, que vocês me receberam, foi um dos momentos melhores da minha vida, assim. Um momento que eu tinha mais ânimo, que eu tinha mais vontade, eu estava conseguindo vencer essa desgraça que é essa depressão, essa desgraça que é essa doença. Eu tinha mais impulso, só que quando a voz se torna mais forte na cabeça, eu meio que não sei para onde ir. E esse mês aconteceu isso. Mas eu tô falando do fundo do meu coração mesmo que eu queria pedir desculpa. E essa desculpa ela vem com muita carga, porque não é uma desculpa que eu peço só pra vocês, é uma desculpa que eu peço pra mim mesmo. Porque a única coisa que me mantém vivo e a única coisa que me mantém acordando todo dia é acreditar que o amanhã pode ser melhor, é acreditar que eu posso vencer todos os meus demônios, acreditar que eu posso vencer todos os meus pensamentos ruins, meus pensamentos de ódio, acreditar que eu posso um dia viver uma vida normal. Só que a mente, ela prega peça, cara. E Você tem tido algum tipo de lazer para tentar escapar dessa situação? Sair, passear, fazer alguma coisa que consiga escapar atualmente? Porque também se você, Felca, ficar trancado dentro do quarto, nessas trevas, com esses pensamentos, sem sair dali, cara, me preocupa a evolução disso. é muito raramente que eu tenho algum lazer que eu consigo fugir um pouco. A gente chama de buraco, né? O que ele tá enfrentando agora. E boa parte desse momento de escape é realmente o que eu tenho com álcool, assim. Só que não vale a pena. Não vale a pena porque a dor ela vem com o dobro de peso depois que o efeito passa e você acorda no outro dia. Você sente com
10 vezes mais peso, assim. Você sabe que fisiologicamente falando, metabolicamente falando, o álcool, ele, num primeiro momento, ele é uma solução paliativa. Porque quando você está num quadro desse de depressão, onde os hormônios da euforia, do bem-estar estão suprimidos e o hormônio do estresse está em alta, o álcool ele consegue, num primeiro momento, te libertar disso. Você se sente mais leve, você se sente menos carregado. O problema é que os receptores para o álcool são ligados, há a liberação do hormônio que vai te acalmar, só que você dorme, no outro dia quando você acorda, esses receptores foram embora, você está ainda mais suprimido de hormônios do bem-estar, e aí você acorda pior do que você estava antes do álcool. Você acorda pior. E aí você só vê uma saída, beber de novo para ficar melhor. Por isso que me preocupa, por isso que eu perguntei. Como você está fazendo para sair desse ciclo terrível de ficar trancado dentro de casa, você e seus pensamentos? Quando eu comecei no projeto, eu comecei com tudo. Eu fiz 2 meses de muita disciplina, sem errar. No último mês, no terceiro mês ali, eu entrei num buraco fundo mesmo. Aconteceu alguma coisa ou foi acontecendo? Não, eu acho que foi acontecendo. É uma carga que eu já carrego há muito tempo, assim. Mas, principalmente, eu falo isso com toda humildade, eu queria que vocês me recebessem de volta. Porque eu preciso provar para mim mesmo, e com todo respeito, não é provar para vocês, mas é provar para mim mesmo que a depressão, essas merdas, o pessimismo, o ódio, não pode ser maior do que a minha força de vontade de mudar. E o que eu peço para vocês é mais um mês. Mais um mês para me provar. Eu não quero que vocês acreditem no que eu digo, acreditem na minha palavra. Eu quero que vocês acreditem na minha atitude, no que eu vou mostrar. Porque tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz assim: eu não sou glorioso pelas minhas vitórias. Eu sou glorioso pelas derrotas aonde eu consegui me levantar. E eu entendo que eu caí, que eu fui derrotado, mas eu acredito porque eu tenho que acreditar que eu consigo me levantar e consigo sair dessa merda. E para provar isso para vocês, eu trouxe aqui a última garrafa de vodka. E eu quero Fala. É você que tem que falar. Eu quero que essa seja a última vodka que eu botei na minha boca. Vai ser. Você tem que entender uma coisa, cara. Eu acredito, o Renato acredita, nós acreditamos. Mas o mais importante é você acreditar. Renatão, na minha concepção, o que eu acho que aconteceu? Ele vinha se tratando, treinando, liberando dopamina durante o treino, que era fundamental para manter o equilíbrio emocional dele. Parou de frequentar, automaticamente não tem mais liberação de dopamina, e aí ele começa a fazer o quê? Voltar para a situação que ele tinha antes. Ele se fecha. Eu tive um filho, eu falo tive porque hoje ele está bem, mas ele está monitorado.